Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Muito bem, estamos no ar com o Pergunte ao Doutor, pelo nosso canal no YouTube, pergunteaodoutor.com, e também o nosso site pergunteaodoutor.com.br. O coração é um órgão muito importante para o funcionamento do corpo, e quando seus batimentos funcionam de maneira irregular, ou muito rápido ou muito devagar, todo o organismo pode sofrer. Esta condição é chamada de arritmia cardíaca. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas têm um dos tipos desta doença, responsável por mais de 320 mil mortes súbitas todos os anos no país, segundo dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje vamos saber um pouco mais sobre este assunto com o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Dr. Gustavo, mais uma vez seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado, eu que agradeço novamente o convite de participar do teu programa. Doutor, o que é arritmia e como o coração estabelece o ritmo cardíaco adequado? Bom, primeiro vamos tentar explicar como é que funciona a parte elétrica do coração. O coração ele é um músculo e ele funciona através de estímulos elétricos. Tá? Dentro do coração da gente existe um sistema elétrico individualizado que faz o coração funcionar. Dentro desse sistema elétrico existe um grupo de células com uma atividade de gerar eletricidade, é um gerador. Ela fica na parte alta do átrio direito, que é uma das estruturas do coração, e dali essa eletricidade é levada para o lado esquerdo do coração, é levada para a parte do meio do coração, e ali existe um outro grupo de células que transmite essa eletricidade para os ventrículos. Tá? Então o coração ele tem esse sistema elétrico individualizado e que tem a função de estimular as células musculares do coração para que elas contraiam. O que é arritmia? A arritmia é quando sai do ritmo normal do coração. Tá? E a gente podemos ter as bradiarritmias e as taquiarritmias. Bradiarritmia é quando o coração fica mais lento do que o normal. E as taquiarritmias é quando o coração fica mais rápido do que o normal. Em geral, se fala que os batimentos normais do coração, eles ficam entre 60 e 100 batimentos numa situação de repouso. Nem sempre que o coração está acima de 100 batimentos é uma arritmia, e nem sempre que o coração está abaixo de 60 batimentos a gente também pensa numa arritmia. Só para usar um exemplo aqui rápido, um atleta bem condicionado, quando ele está em repouso, normalmente os batimentos dele estão abaixo de 60 e às vezes bem abaixo disso. E não vai caracterizar a doença. Vai caracterizar o quê? Que esse coração está bem treinado e ele responde menos a descargas de adrenalina e numa situação de repouso ele fica mais baixo. Um exemplo do inverso disso é uma situação em que a pessoa ela fica ansiosa, recebe uma notícia ruim, se emociona com alguma coisa, o coração ele pode acelerar e passar de 100 batimentos, e isso também não é uma arritmia, é uma resposta normal do coração dela a um estimulante. Doutor, agora quais os fatores que facilitam a ocorrência de arritmias? A gente tem que pensar na arritmia que ela não é causada por uma única coisa, né? Então existem as arritmias que são causadas por doença na estrutura do coração. Essa doença na estrutura do coração ela pode ser causada por um infarto, que vai fazer com que uma parte dessa musculatura morra e ali cria uma cicatriz. A gente pode ter um paciente com hipertensão maltratada que faz o coração dilatar. Tá? Então essa seria o lado estrutural, a base ou que predispõe às arritmias. E a gente tem os gatilhos, os deflagradores.
Tá? Esses deflagradores eles podem ser ansiedade, uso de medicação, a vigência de um infarto, de uma doença isquêmica. Tá? Então, em geral, a gente não tem uma única causa, normalmente a gente vê alteração na estrutura do coração com os gatilhos. Em algumas situações, a gente tem as doenças que são causadas por canais iônicos, que são as canalopatias. Essa é um grupo de arritmias que não é tão frequente e que normalmente a gente costuma não ver no eletro, no exame de base, nenhuma alteração. Tá? E aí a gente vai suspeitar desse tipo de arritmia em algumas situações mais específicas e, em geral, esse tipo de doença ele costuma ter um risco um pouco a mais. Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá, Aguinaldo. Meu nome é Dreyfus Fabrini e eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho a grande dúvida que paira sobre o assunto da cirurgia das coxas, ou dermolipectomia de coxas, ou cruroplastia, como se conhece o termo técnico. Muitas pacientes receiam submeter-se a essa cirurgia pelo medo da cicatriz, porque muitos dizem que essa cicatriz ela irá inexoravelmente ficar alargada e com aspecto estético ruim. De fato, pelo fato da cicatriz sustentar a coxa, existe sim o risco de um alargamento, mas por alguns aperfeiçoamentos técnicos, hoje isso tem se tornado cada vez mais incomum e temos obtido resultados bastante satisfatórios com cicatrizes extremamente finas, algumas vezes quase imperceptíveis. Então, a cirurgia de coxa, quando bem indicada, principalmente em pacientes ex-obesos, tem trazido resultados fantásticos. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou Rosângela Martins Baroni, especialista em dentística restauradora da Clínica Orofacial. Hoje nós vamos falar sobre prevenção. As pessoas costumam pensar que visitar seu dentista periodicamente já é o suficiente para estarem livres de cárie, doença da gengiva e doença periodontal. Enganam-se. É mais importante, juntamente com a visita, seguir as orientações por ele passada. Então, a prevenção baseia-se em 3 pilares. No conhecimento que o dentista vai passar para você sobre prevenção, orientação sobre dieta, orientação sobre escovação, uso correto do fio dental, orientação sobre os açúcares. E você deve, então, compreender, entender o que o dentista passou de conhecimento e seguir as orientações. Aí sim você vai estar livre de cárie e doença periodontal. Por hoje é só, até a próxima. Para funcionar adequadamente, o corpo humano necessita de um bom aporte de vitaminas e minerais. Cada nutriente é de fundamental importância na manutenção do bem-estar do organismo para manter o equilíbrio e prevenir o surgimento de diversas doenças. A carência nutricional está associada a danos graves à saúde física, mental e emocional. E nas últimas décadas, estudos apresentados mostraram uma acentuada redução no aporte nutricional da alimentação dos brasileiros. Uma vez que o alimento já não supre mais nossas necessidades diárias, a suplementação com vitaminas e minerais torna-se essencial para atender às necessidades do organismo de qualquer pessoa, independente do estágio de vida. Adquira o seu polivitamínico NutriBlue agora mesmo, pelos nossos canais nutriblu.com.br. Telefone 48 30 45 1903. WhatsApp 48 998 32 6505. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores. Todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você.
Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. E meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Aliás, o Dr. Gustavo Viana também integra a equipe da Miocore Cardiologia, uma clínica especializada em exames cardiológicos. Dr. Gustavo, toda arritmia é grave? Qual tipo de arritmia pode levar à morte súbita? A grande maioria das arritmias, elas não tem essa evolução tão ruim para que leve a uma morte súbita, né? Em geral, as arritmias que levam a uma morte súbita, a gente tem que ter ou alguma doença estrutural, né, como a gente tinha falado anteriormente, um paciente que infartou, que tem uma morte do músculo do coração, que gera uma cicatriz, ou um paciente com um coração aumentado de tamanho, ou um coração que ele não funciona bem, ele perde a função de bomba dele, ele diminui a função de contração. Essas situações, elas costumam ter um pouco mais de risco quando a gente encontra uma arritmia ventricular. Então, dentro do coração da gente, a gente tem dois átrios, que são as estruturas da parte superior do coração, e os dois ventrículos da parte de baixo do coração. Normalmente as arritmias que levam a um risco de vida são as arritmias que fazem com que tenha um aceleramento desproporcional dos ventrículos e com isso levam a uma dificuldade de bombeamento de sangue e com isso levando a uma falência, a um colapso do sistema cardiocirculatório. Existem em contrapartida, o que a gente falou, também comentou anteriormente, as canalopatias. São as doenças dos canais iônicos, dos canais de sódio, de potássio. Exemplo desse tipo de arritmia, só para a gente citar aqui, uma síndrome de Brugada, uma doença do QT longo, doenças que envolvem o músculo do coração, como uma miocardiopatia hipertrófica, a displasia de ventrículo direito, em que a gente tem a substituição do músculo do coração por gordura e cicatriz. Essas são doenças que elas têm uma transmissão genética, que pode ter uma história na família ou eventualmente a pessoa ser a primeira daquela família a ter esse tipo de doença. Para a gente citar assim as doenças que possam ter mais risco. Essas doenças, às vezes, elas não são tão fáceis de serem identificadas. Tá? Um paciente que já infartou ou que tem uma doença porque o músculo do coração ele é mais hipertrofiado, ele é mais musculoso, ou a displasia de ventrículo direito, que são doenças estruturais que alteram a estrutura do coração, essas são doenças mais fáceis de a gente documentar com exames de imagem. Já as doenças dos canais iônicos, às vezes elas não dão alteração nenhuma, nem nos exames de imagem e nem no próprio eletro de repouso, enfim. Às vezes essa doença a gente suspeita quando a gente consegue documentar um evento de arritmia, numa situação que o paciente passou mal, ou quando tem uma história familiar desse tipo de arritmia e que a gente passa a investigar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de cautela. Doutor, agora quais os exames podem ser indicados para facilitar o diagnóstico das arritmias a fim de definir o tratamento adequado? Bom, primeiro de tudo, assim, na medicina é uma boa história, né? Uma boa história e um bom exame físico. Então, tu tentar tirar da conversa com o paciente o maior número possível de informações. Há quanto tempo tem essa arritmia? Se essa arritmia ela começa de repente, se ela termina de repente, se é o coração que fica acelerado ou se é o coração que está sentindo falhas, em que momento do dia que acontece mais, se é todos os dias que está acontecendo, quais os sintomas que tem. Enfim, depois de uma história bem feita, a gente examinar o paciente, ver se a gente acha
alguma alteração no exame físico para a gente tentar direcionar algum exame. Depois disso, o exame mais simples é o eletrocardiograma de repouso. Tá? Nesse exame a gente consegue ter uma boa noção de como é que funciona a parte elétrica desse paciente. E nas arritmias mais frequentes, no próprio eletro de repouso a gente já consegue ver a alteração e com isso fazer o diagnóstico. Mas existem aquelas arritmias que não estão o tempo todo, que são esporádicas. Se a arritmia ela acontece todos os dias, mas não em todos os momentos, um exame de Holter vai conseguir documentar bem essa arritmia. Se é uma arritmia que é desencadeada durante uma atividade física, um esforço, a gente pode pedir um teste ergométrico ou mesmo o Holter e pedir para que esse paciente faça algum esforço, algum deflagrador para a gente tentar registrar. Mas existem aquelas arritmias que elas não vêm sempre, que às vezes passam meses sem ter. Essa arritmia, o mais fácil seria no dia que o paciente tiver arritmia que ele procure um serviço de emergência e antes de ser medicado, antes de ser feito qualquer coisa, que se registre isso com eletro para a gente conseguir documentar e o raciocínio em cima do eletro da crise é sempre muito mais fácil. Mas existem outros mecanismos para a gente tentar registrar. Existem os monitores de evento, que é tipo um Holter, só que ele fica mais dias e o paciente consegue, com um aparelhinho, apertar um botão e avisar que tem que registrar alguns minutos antes e o aparelho grava alguns minutos depois. Mais modernamente, né, a gente tem alguns aparelhos que são os monitores implantáveis, que é como se fosse um pendrive que a gente coloca embaixo da pele, um implante que é feito com anestesia local, e esse aparelho fica registrando o eletro durante 3, 4 anos enquanto durar a bateria desse aparelho, e que a gente consegue fazer a leitura como se fosse um marca-passo no consultório. E esse aparelho ele consegue registrar algumas arritmias sozinho e outras o paciente também pode informar. E partindo para o lado invasivo e já terapêutico, a gente tem o estudo eletrofisiológico, que é um exame que a gente bota catéteres dentro do coração, a gente vai pela perna do paciente como se fosse um cateterismo, certo. Leva dentro do coração e existem protocolos de estimulação que a gente consegue induzir a arritmia do paciente e fazer o diagnóstico dessa arritmia, saber se é uma arritmia que tem mais risco, saber se é uma arritmia que tem menos risco, e na maioria das vezes a gente já consegue fazer o tratamento no mesmo procedimento com uma grande chance de cura, dependendo do tipo de arritmia que a gente vai encontrar. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá! O assunto do informativo do Hospital São José de hoje é algo muito importante e que acomete muitos brasileiros: dores nas costas. Nós vamos conversar então com um especialista no assunto, o Dr. José Carlos Guidin, que vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre este problema. Doutor, muitas pessoas, acredito que grande parte dos brasileiros, sofrem com dores nas costas. Geralmente ela tem uma causa única. Por que as pessoas têm muitas dores nas costas? Bom, Cássia, a lombalgia ou dor nas costas, Sim. Isso realmente no mundo inteiro é a principal causa de um atendimento ortopédico. Hoje no Brasil é a primeira causa. Sim. Nos Estados Unidos também é a primeira causa. Então todos nós um dia iremos passar por uma dor nas costas ou uma lombalgia. E normalmente essas lombalgias pode acontecer também, principalmente hoje se vê pelo mau uso da nossa anatomia, né? Principalmente na postura incorreta. Sim. A postura incorreta é o que leva muito mais problemas de dor. No esporte, também é aquele paciente ou aquele atleta que não tem um bom trabalho de alongamento ou que faz alguma atividade física não convencional, que a gente fala. Claro. E esse pessoal, ele geralmente tem dor, e essas dores às vezes tira ele do trabalho, vai ter que fazer fisioterapia por contratura muscular. Mas a principal causa ainda é
a má postura, que é uma coisa muito importante e a gente, não só a postura, mas aquilo que a gente tem que falar com o próprio paciente é o colchão que usa, a maneira de dormir, isso é muito importante, que causa dor e muitas vezes a gente pensa que está com algum problema muito sério e às vezes o problema sério é corrigir a postura. Claro. E este problema pode trazer outros problemas para a coluna ou para outra parte do corpo também, doutor? Essas dores nas costas? É muito frequente a pessoa ter apenas uma lombalgia e muitas vezes ter uma lombociatalgia, que é uma dor nas costas, mas também pega o nervo ciático. Então é aquela que dói a perna. E as pessoas têm às vezes pode ter ainda uma hérnia de disco, pode causar esse tipo de sintomas, mas também uma contratura muscular simples pode causar esse tipo de dor também. E a orientação do paciente no exercício físico que ele vai fazer, que ele faça uma atividade física, mas sob controle, ou pelo menos que tenha uma indicação de um preparador, de um fisioterapeuta, do próprio médico, é muito importante para que ele não tenha essas dores. Tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Dr. Gustavo, que também integra a equipe da Miocore Cardiologia, uma clínica especializada em exames cardiológicos. Bem, doutor, há muitos tipos diferentes de arritmia cardíaca. Existe alguma que exija tratamento especial ou todas devem ser tratadas independente da gravidade? Primeiro assim, quando que a gente vai tratar algum tipo de arritmia? A gente vai tratar a arritmia quando a gente entender que essa arritmia possa atrapalhar a vida dessa pessoa, possa atrapalhar, trazer algum risco para a pessoa, ou quando ela é sintomática. Se eu estou diante de um paciente que ele tem uma arritmia que não tem risco, não tem uma chance maior de atrapalhar o coração e ela não sente nada, normalmente a gente propõe alguma mudança de estilo de vida, fazer um pouco mais de atividade física, tirar alguns estimulantes, evitar energético, evitar o excesso de café, evitar o excesso de bebida de álcool, tá? Existem as arritmias em que a gente vai tentar o tratamento com medicação, sempre associado com as outras medidas que a gente falou anteriormente, de exercício, evitar algumas substâncias, algumas medicações. E existem aquelas arritmias em que a gente tem uma chance grande de curar essa pessoa e aí a gente encaminha normalmente para um estudo eletrofisiológico. O que é o estudo eletrofisiológico? É o exame em que a gente passa um catéter, que esse aqui é um exemplo de catéter, certo, em que a gente passa pela perna do paciente, leva ao coração e a gente passa a comandar, a controlar esse catéter como a gente quer dentro do coração da pessoa, tá? Então, com isso a gente consegue chegar ao coração. Existem as técnicas para a gente fazer o estímulo e induzir a arritmia.
Depois que a gente consegue induzir a arritmia através desse catéter, que ele é ligado num aparelho que gera calor por radiofrequência, a gente consegue cauterizar o local dessa arritmia, a gente consegue resolver, curar essa arritmia. Tá? Não são todas as arritmias que a gente consegue abordar por esse procedimento, mas hoje a gente tem um grande número delas que a gente consegue resolver. Naqueles pacientes em que o coração bate mais lento, que tenham alguma bradiarritmia e que seja patológico, a gente pode fazer um implante de um marca-passo. O marca-passo é um aparelho como esse aqui, em que a gente coloca 1 ou 2 fios conectados nesse aparelho e a gente passa por meio da veia, a gente passa para dentro do coração e ele passa a comandar, a simular os estímulos elétricos do coração. Naqueles pacientes em que tenham algum risco de vida e que a gente não consiga resolver essa situação por ablação, com medicação ou com uma outra situação, a gente tem os desfibriladores. O desfibrilador é um aparelho como esse aqui e que, além de ter a função de marca-passo, ele tem a função de dar, ele pode agir de duas formas, não só o choque, eu ia falar no choque, mas ele consegue fazer uma descarga de adrenalina e fazer uma cardioversão, como a gente vê em filme, no cinema, que dá o choque no paciente para que o paciente volte. Esse aparelho ele consegue fazer isso de uma forma interna, tá? Do eletrodo que está implantado lá no coração para a carcaça dele, para o gerador. Mas ele não trabalha só dando choque, ele consegue em algumas situações acelerar um pouco o coração para tentar entrar no circuito da arritmia e reverter essa arritmia sem dar choque. Então esse tipo de equipamento, de diferencial, a gente vai usar naquelas situações em que o paciente tenha risco de vida. Bem, doutor, exames preventivos são indicados a partir de que idade e qual a periodicidade? Primeiro a gente tem que levar em consideração a história dessa família, né? A história desse paciente que está vindo para a gente. Se ele tem uma história ruim do lado cardiológico, quanto mais cedo a gente começar uma investigação, um tratamento, orientações, vai ser melhor para ele. Então, quando a gente tem uma história de doença muito precoce na família, às vezes esse paciente a gente tem que ver na infância ainda. Mas se o paciente não tem história nenhuma aí de problema cardiológico maior, a gente costuma ver entre os 20 e 30 anos e a periodicidade, dependendo de como esse paciente está, pelo menos uma vez por ano. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico cardiologista, Dr. Gustavo Viana, Dr. Gustavo que também é especialista em arritmia cardíaca. Dr. Gustavo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do teu programa e poder esclarecer, poder ajudar os teus ouvintes aí. Parabéns, sucesso, doutor. Muito obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, uroginoecologia e urodinâmica.